Olá! Olá, turma! Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. Nós vamos falar sobre impedimentos e incompatibilidades para a advocacia à luz do Estatuto da Advocacia. Vamos lá? Então, primeiramente, gente, para contextualizar o tema, vamos apenas relembrar algumas coisas. Conforme nós vimos na aula passada, existem requisitos para que uma pessoa possa se inscrever nos quadros da OAB, certo? Certo. E aí, um desses requisitos é que a pessoa não pode exercer atividades incompatíveis com a advocacia. Então, primeira distinção que a gente precisa fazer. A incompatibilidade, ela implica na proibição total de que a pessoa exerça a advocacia. E isso vai ser diferente do impedimento, que se trata de uma proibição parcial, tá certo? Então vamos lá, aqui para o nosso Estatuto da Advocacia, no artigo 27, nós temos então essa determinação, ok? A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer para que isso fique bem claro e a gente não cometa nenhum equívoco. Então, gente, quando vocês se depararem com uma questão que fala, né, é impedido de exercer a advocacia, está falando de impedimento, obviamente, né? E se a questão disser assim, impedido, na verdade, parcial, e se a questão disser falar sobre incompatível, você está sempre falando de uma proibição total, tá bom? Isso vai aparecer nas questões, vocês vão observar ao longo da disciplina, em provas e tudo mais, tá? Então, trouxe aqui esse esqueminha para vocês, né, do site Eu Entendo Direito, Entendeu Direito, na verdade, e que traz uma visão assim mais didática para a gente fazer essa distinção e procurar não se confundir, ok? Então, primeiramente, ó, incompatível. Então, aí no esqueminha vocês observam que, né, tem aí um mapa mental para você associar as questões e não se confundir. Então, pensando aí na segunda letrinha N, né, de não pode exercer a advocacia de jeito nenhum, o incompatível. Então, T, total, de proibição total. Então, gente, isso aqui é bem aquelas dicas de cursinho, né? Mas essas coisas às vezes ajudam a gente a internalizar os conceitos. Ok? Então, a incompatibilidade, mais uma vez, ela vai redundar na proibição total. Então, aqui pra gente pensar aqui num conceito, ó. Impossibilidade legal que, imposta a um funcionário, o impede de acumular cargos e ou funções de ordem pública. Enquanto ocupar o cargo ou função, está proibido de exercer a advocacia. Incompatibilidade, portanto, pressupõe cargo ou função pública, permanente ou temporária. Ok? As funções privadas, elas não vão influenciar aqui, ok? As incompatibilidades, elas são voltadas para a atividade pública, para impedir que aquela pessoa que exerce uma atividade no contexto, no âmbito público, venha a advogar e, de alguma forma, comprometer aí a sua imparcialidade no exercício da advocacia, ok? Portanto, ela é uma condição permanente, né? Se ela for uma condição permanente, na verdade, o advogado ele pode então solicitar o cancelamento do número da inscrição, tá? E se ela for uma questão temporária, ele pode então ensejar o licenciamento. Eu, por exemplo, quando fui aprovada no concurso para docente na universidade, né, não obstante isso não me impeça de advogar, se eu não tivesse a dedicação exclusiva, pelo fato de eu ter cláusula de dedicação exclusiva, eu não posso. Então, eu solicitei o meu licenciamento do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, mais para a gente fixar bastante isso. Quando a gente fala, por outro lado, de impedimento,
nós estamos falando de situações em que, no geral, tá? Via de regra, a pessoa pode advogar. Então, impedido, pega esse P e lembra do pode. O impedido pode advogar, no entanto, esse pode é parcial. Ele vai ter algumas limitações no exercício da advocacia, tá bom? Então, pensando aí no nosso quadrinho, né? Vamos ver. Impedimento, proibição parcial. Pode-se exercer a advocacia, mas não em qualquer causa, porque há restrições com relação às partes que vão estar envolvidas na atividade a ser exercida, tá bom? Então, tem um exemplo aqui, mesmo aqui no quadrinho, ali no balãozinho cor-de-rosa, vocês vão observar, né? Ó, todos os parlamentares advogados, né, no âmbito federal, nos âmbitos federal, estadual e municipal, sofrem impedimento parcial, o que os impossibilita de advogar a favor ou contra pessoas de direito público, quer da administração direta, quer da administração indireta. Isso está na legislação, a gente vai já ver, é apenas para que vocês possam internalizar aí os conceitos de uma forma mais didática, ok? E aí a gente tem também, esse quadrinho é bastante interessante, tem muita informação, e ele diz assim, ó, o importante, essa enumeração, ela é taxativa, tá? Sem qualquer referência a conceitos genéricos indeterminados, nem possibilidades de acréscimo mediante provimento. As hipóteses, então, estão referidas na lei. A gente tem que observar o que está na lei. E ponto. Ok? Incompatibilidade, então, gente, proibição total. Impedimento, proibição parcial para algumas circunstâncias. Vamos lá, então, ver o que diz a lei acerca das incompatibilidades, tá bom? Então, lá no artigo 28 do Estatuto da Advocacia, vocês vão encontrar o seguinte: a advocacia é incompatível, ou seja, há proibição total de se advogar, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Então, quem está enquadrado num desses incisos que vão seguir agora a nossa análise, não pode advogar, de jeito nenhum, de nenhuma maneira. Proibição total. Vamos lá. Chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Não pode. Governador de Estado, chefe do Poder Executivo, todos eles não podem. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de órgãos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Há uma exceção aí, por via de ADIM, que os juízes eleitorais, eles podem advogar, tá certo? Tem aí essa questão. E aí, são alguns incisos, né, que tratam acerca das incompatibilidades. No 3, nós vamos observar o seguinte: quem mais está impedido de advogar? Ocupantes de cargos e funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias do serviço público. Esse inciso, ele está se referindo ao funcionário público com poder de mando, tá? Os demais, eles podem advogar, se não há poder de mando. Inclusive, quem analisa isso, a Ordem dos Advogados, ela pode analisar e considerar se aquele cargo tem poder de mando ou não, tá bom? Então, poder de mando, funcionário público no geral com poder de mando não pode advogar, de jeito nenhum, tá? Enquanto durar essa condição. 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exerçam serviços notariais e de registro.
qualquer funcionário público do Poder Judiciário ou aqueles que exercem cargos e funções, né, também nos serviços notariais e de registros. Não podem advogar de jeito nenhum e de nenhum jeito enquanto durar essa condição. O que mais que nós temos aqui? Ainda nas incompatibilidades, tá? Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Todos os policiais, tá? Nenhum deles, ou melhor, nenhum deles, melhor dizendo, nenhum deles pode advogar, tá? Nenhum policial. Militares de qualquer natureza na ativa, né? Qualquer um deles também não pode advogar. Aposentou? Beleza. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais, né? Então, aquelas profissões, né, auditor fiscal, então essas pessoas que trabalham diretamente com essas atribuições de competência, arrecadação, fiscalização de tributos, contribuições para fiscais, estão proibidos de advogar, tá? Não pode. E aí existiu, né, uma controvérsia acerca do agente de trânsito. O agente de trânsito, né, tendo terminado o seu curso de direito, sido aprovado no exame de ordem, cumprido todos os requisitos, ele pode advogar? Então, essa é parte do nosso questionário. Pesquisem e respondam lá, ok? Ainda nas incompatibilidades. Quem mais é incompatível? Não pode advogar. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas, tá? Gerentes de banco, né, chefes de algum setor nas instituições bancárias, financeiras, não podem advogar. Parágrafo 1º, a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Tá? Então, vamos pensar assim, o cara é gerente de banco e está de férias. Eu vou exercer aqui um ato de advocacia, não estou, né, trabalhando, estou de férias, mas ele vai voltar, né? É temporário esse não exercício das funções dele no setor bancário. Então, não pode, tá bom? Parágrafo 2º vai trazer uma exceção, né? Não se incluem nas hipóteses do inciso 3º, e aí para lembrá-los o que tem no inciso 3º, eu coloquei aí em azul, né? Que se trata dos ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos de administração pública, não se enquadram, né, então, nessa proibição, aqueles que não detêm poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, e isso, como eu já comentei com vocês anteriormente, é a juízo. Quem faz essa análise é o conselho competente da OAB, né? Bem como a administração acadêmica, diretamente relacionada ao magistério jurídico, né? Então, nas instituições públicas aí de ensino, nós temos, por exemplo, o diretor da universidade, né? Então, a professora Inês, por exemplo, né? Ela é a diretora, então ela não estaria incluída nessas hipóteses de incompatibilidade. Por quê? Porque ela exerce uma função de administração acadêmica que é diretamente relacionada com o magistério jurídico. Então, não existe essa incompatibilidade, então, certo? Que mais? Agora nós vamos para os impedimentos. Então, gente, quem é que está impedido de advogar? Lembrando o que é o impedimento. O impedimento, como nós vimos no iniciozinho da aula, é a proibição parcial, tá? Então, essa pessoa, o impedido, ele pode ter inscrição nos quadros da OAB, né? Tranquilamente, ele pode ter lá o número dele, e o que ele não pode é advogar em algumas situações específicas que vão ser determinadas e detalhadas aqui, ok? Artigo 29, então, vai dizer quem é que está
impedido, ó só, procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura, tá? Então, o impedimento que acomete esses profissionais listados no artigo 29 é um impedimento relacionado à esfera da advocacia. Eles podem, então, exercer advocacia na esfera pública, porém não na privada, de jeito nenhum e de nenhuma maneira. Tá? Então, tanto é que nós vimos na aula passada que o registro desses profissionais na Ordem dos Advogados do Brasil é exigido. Eles têm que ter o registro, eles têm que manter o registro, eles têm que manter o número da OAB deles funcionando, né, tudo legal, porque eles estão exercendo a advocacia, apenas eles defendem o Estado, ok? Defendem as instituições públicas. Então, para esses profissionais, eles estão impedidos, esses profissionais estão impedidos parcialmente de exercer a advocacia. E o que é essa parte que está proibida? É a advocacia privada. A advocacia pública, no âmbito das suas funções, eles podem exercer. Beleza? Beleza. Então vamos ver aqui o próximo. Artigo 30, que traz os últimos impedimentos, né? Que é a proibição circunstancial ou parcial de exercer a advocacia. Vamos lá. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere. Lógico, né? Então eu, por exemplo, se pudesse advogar, eu estaria impedida apenas de fazê-lo contra a União, porque eu estou vinculada, quem me paga é a União. Né? Então, os funcionários, então, que não têm poder de mando, porque lembrem, se eles tiverem poder de mando, eles vão estar enquadrados lá na outra categoria, que é a categoria da incompatibilidade, tá? Funcionários públicos sem poder de mando podem advogar. Apenas estão impedidos de advogar contra quem os remunera, certo? Inciso 2. Os membros do poder legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, empresas políticas, ou empresas públicas, políticas não, desculpem, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Esses profissionais estão impedidos de advogar contra qualquer órgão de natureza pública, da administração pública direta e indireta, certo? Então, apenas colocar aí essas coisas bem na nossa cabeça para a gente não esquecer. E no parágrafo único, né, não se incluem nas hipóteses do inciso 1, que são esses servidores, esses funcionários que não têm poder de mando, né, não se incluem nas hipóteses do inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos. Então, na verdade, eu também não estaria impedida como professora. Tá bom? Dei um exemplo equivocado, mas vamos pensar em outro exemplo. Um funcionário de uma autarquia federal, por exemplo, que fosse funcionário e que advogasse também. Né? Então, ele não poderia advogar contra a União. Eu poderia, porque eu sou docente, né, de cursos jurídicos. É isso, gente. Bom, no mais, vamos agora lá para os próximos passos. Então, eu vou deixar esses slides para vocês repassarem agora e em seguida vocês preenchem o Classroom. Combinado? Vamos lá? Bons estudos! Tchau, tchau!